sua vida passada, mas antes que ele perceba, havia se tornado o cara mais rico do mundo e tinha uma ilha só para ele, com as maiores habilidades de trapaça conhecidas pela humanidade, tornando o jogador mais poderoso do mundo inteiro. Mas quando acordou se perguntou onde ele estava, mas um homem o socou na cabeça perguntando por que ele fugiu de casa, e com o passar dos anos Leon descobriu que era um extra no videogame. Então ele passava a maior parte dos dias trabalhando na fazenda e carregando sacos de fertilizante para que pudesse ficar em forma. No entanto, um dia Leon foi informado de que deveria se casar com uma avó de 60 anos, que basicamente assassinou 7 de seus maridos anteriores, e estava procurando torná-lo o 8º marido na conta. Mas Leon logo a disse que preferia ficar com uma garota gostosa na academia. Isolá disse a ele que seu pai não pode pagar. Felizmente, ele conhecia todo mundo do jogo. Então Leon decidiu se tornar o homem mais rico que já existiu, e se casaria com a garota mais gostosa da academia. E alguns dias depois, Leon foi velejar pelo céu depois de ver um peixe do céu voando em direção ao seu barco. Leon lembrou-se de seu videogame e atirou nele com seu rifle dissipando naquele instante. Enquanto olhava através de sua bússola esperando para encontrar a direção certa, Leon se deparou com um tornado mágico conhecido por seu teletransporte em seu mundo. Depois que Leon baixou seu barco para o oceano, ele foi jogado no tornado, e assim que foi atraído, começou a se despedaçar com a força do vento. Sem nada para agarrar, Leon foi sugado para o vazio, e quando ele acordou, ele tentou descobrir onde estava, mas de repente o galho quebra. E depois de se levantar, ele começou a se dirigir para uma instalação abandonada. E após lembrar que tinha estado aqui várias vezes em seu videogame, ele pensou que seria fácil encontrar ouro. Mas enquanto passava pelas instalações, ele avistou um robô sentinela. Ao carregar uma bala especial no rifle, ele atirou no robô, causando uma pane elétrica. Leon entrou em uma sala e encontrou o esqueleto de um cientista. Então ele decidiu pegar sua identidade para si mesmo. Enquanto digitalizava a identidade, uma porta se abriu levando a uma nave espacial abandonada que Leon comprou em sua vida anterior. Ele digitalizou sua identidade na nave ligando-a imediatamente. Nas profundezas da espaçonave Leon encontrou a sala de controle. E quando ele entrou, um robô assassino apareceu diante de seus olhos chamando de intruso. E quando se aproximou dele, Leon atirou com seu rifle, mas a bala ricocheteou na parede. Então ele decidiu mostrar sua identidade dizendo ao robô que ele trabalhava aqui. Mas depois de uma rápida varredura, o robô tentou acertá-lo. Mas Leon pulou e jogou uma bala mágica nele, mas o robô ficou ileso. E logo decidiu criar uma barreira mágica. E quando Leon disparou seu rifle a bala foi sugada pelo escudo. Com medo de ser pego, Leon decidiu jogar uma granada que explodiu em uma explosão desagradável. E quando ele comemorou com um sorriso pensando que o robô foi pulverizado, o braço do robô pegou eletrizando. Naquele instante o robô disse a ele que estava programado para eliminar todos os humanos, e começou a espremê-lo, fazendo tossir sangue. Porém, Leon decidiu desembainhar sua espada. E enquanto atirava a lâmina em direção ao robô, ele empalou sua cabeça instantaneamente. O bot começou a se eletrizar, e depois de girar explodiu em uma nuvem de fumaça. Leon começou a sair e quando ele chegou ao sistema de controle a voz automatizada o reconheceu como novo comandante da nave. Mas Leon começou a cair no chão devido à sua lesão grave, e continuou tossindo mais sangue. Enquanto estava deitado no chão pronto para morrer, ele esperava nunca reencarnar em outro videogame. Agora na mansão, Zola tenta provocar o homem, mas Balcus notou a nave lá fora, e saiu correndo para ver quem era. Leon começou a acenar com o polegar de sua nave feliz por ter terminado sua missão, e sorriu com a quantidade de tesouro que conseguiu. Naquele mesmo dia, ele disse a eles que não vai se casar com a velha amiga bruxa de Zola, e logo começou a frequentar a academia, com a esperança de conseguir uma esposa. Na academia, Leon estava começando a fazer novos amigos, e ele se perguntou se eles convidariam alguma garota para suas festas de namoro. No entanto, seus amigos eram os garotos estranhos e rejeitados como ele, e suas chances de fazer sucesso eram de 0%. Enquanto eles estavam resmungando por sua vida solitária e horrenda, eles viram Angie, a antagonista gostosa do videogame de Leon. Enquanto ela falava com o príncipe, Angie se perguntou por que o príncipe que era seu noivo estava saindo com uma Loli. Mas o príncipe disse a ela para cuidar de seus negócios, e começou a ir embora. Leon achou isso estranho porque em seu videogame, o príncipe deveria proteger a protagonista do perigo. Na classe, o professor começou a contar aos alunos por que as festas de encontros eram importantes, e que o primeiro desenvolvimento da trama os ajudaria a decidir se eles combinavam ou não. Porém Leon já estava morrendo de tédio, e só pensava em voltar para sua ilha, quando o professor o convocou.
Ele rapidamente se levantou e caminhou para a frente determinado a parecer corajoso. Mas depois de alguns minutos de homem para homem, Leon percebeu que a festa do chá era a noite mais importante na vida de um jovem aspirante marido, e prometeu mantê-lo sagrado como o sábado. Naquela noite Leon preparou um bom jantar procurando marcar com a bela filha de um lorde. Mas quando ela chegou, ele percebeu que ela trouxe consigo todos os dragões disponíveis no mundo. E após todas comerem até encher o bucho, elas vão embora para irem a outra festa, deixando o coitado igual um tonto. No corredor um grupo de veteranos estava provocando uma caloura, dizendo a ela que ela não pertencia à academia e rasgando seus papéis. Depois que Leon percebeu que ela era protagonista em seu videogame, ele decidiu convidá-la para seu quarto, enquanto tomavam um chá. Olivia confessou a Leon que ela sentiu-se mal por se matricular na academia. Ela esperava aprender magia aqui, mas não conseguia passar um dia sem alguém puxando seu cabelo. E quando ela começou a chorar, Leon prometeu ajudá-la. Então no dia seguinte Leon e Olivia conheceram sua irmã, que era uma veterana. E ela disse a Olivia para comprar uma fantasia para Ange de presente, e assim ela poderá entrar na Irmandade. Mas Olivia começou a enlouquecer com a ideia de comprar um presente que ela não poderia pagar. Mas Leon se ofereceu para pagá-lo por ela. Depois de alguns dias, Leon e Olivia se prepararam para uma tarefa nas cavernas para seu treinamento físico. Mas ele estava chateado por ter que fazer o trabalho sujo para os jovens nobres da academia, que eram todos amigos do príncipe. Enquanto ele gritava sua frustração, Ange chegou se perguntando por que a pequena atirada Loli ainda estava seguindo seu príncipe como um animal de estimação. Mas o príncipe estendeu o braço para proteger a garota, permitindo que ela se escondesse atrás dele e agarrasse seu braço como uma sanguessuga. Logo os nobres da academia chegaram e decidiram partir com o príncipe indo para sua própria caverna. Dentro da caverna, Olivia encontrou um cristal e pensou em vendê-lo por dinheiro, mas Leon simplesmente a ignorou. Afinal já encontrou mais tesouro do que ele pode gastar, então ele começou a se aprofundar na caverna procurando por um monstro para treinar suas habilidades. E quando chegaram a um grande poço de cristais, encontraram enormes insetos parados diante deles. Sem pensar, Leon desembainhou sua espada e começou a reduzi-los a pó. E quando acabou, Olivia se perguntou como ele aprendeu a lutar. Então ele disse a ela que estava treinando para a guerra. Mas quando um morcego monstro voou em direção a Olivia, Leon colocou seu braço no caminho e foi mordido por ele. Enquanto suportava a dor, ele sacou sua lâmina e a perfurou, transformando-o em pó. Naquele instante Leon se ajoelhou no chão com um braço ferido, e mais insetos começaram a aparecer. No entanto, o príncipe e sua comitiva apareceu atrás deles pronto para salvar o dia e começaram a matar o resto dos insetos. Depois que acabou, Marie decidiu curar a ferida do príncipe com magia. E assim que ela terminou, Ange veio correndo para ele. Mas ele a colocou de lado e começou a sair com Marie. Ao mesmo tempo Olivia começou a curar o braço de Leon com magia. Mas ele se perguntou por que Olivia não estava seguindo o príncipe como no videogame. No dia seguinte, os amigos de Leon disseram a ele que sua esperança de Vapo-Vapo foi roubada por dois filhos de uma família rica, deixando-os para uma eternidade de solidão e deprimente pela frente, já que nenhuma das garotas queria um falido. No dia seguinte, na biblioteca, Leon perguntou a Olivia se ela sabia quem Marie era, mas ela disse a ele que Marie era uma louca malvada que adorava fingir ser uma santa. Ela a conheceu uma vez no pátio e tentou ser legal, mas a moça foi rude com ela. Já Leon não conseguia se lembrar de Marie como personagem de seu jogo, mas enquanto ele ainda estava pensando nisso, ele começou a ouvir vozes atrás das estantes. Então decidiu ver quem eram, mas ao chegar no local com Olivia, eles encontraram Maria com outro lorde. Enquanto Olivia tentava gritar, Leon rapidamente colocou a mão na boca dela e abafou o grito. Na manhã seguinte, a irmã de Leon o acordou com um grito, imaginando que ele sabia sobre Marie. E quando Leon disse a ela que Marie era uma puxa-saco, ela o avisou para ficar longe da garota e do príncipe. Depois que ela deixou, Leon decidiu descansar um pouco. Ele pensou que a academia era um mero desperdício de seus talentos ocultos, mas seu robô Lucien, que ele adquiriu da instalação, disse-lhe para levantar a bunda e conseguir uma garota. Porém, Leon decidiu pedir informações sobre a Marie, esperando descobrir quem ela realmente era. Algumas semanas depois, Leon e seus amigos estavam determinados a conquistarem naquela noite. Mas, quando Daniel tentou ser um homem e dizer algo, ele levou um tapa na cara. Mas quando as garotas levantaram os dedos, Leon e Raymond foram amassados um no outro. E as garotas começaram a sair. Enquanto isso, Ange decidiu contar ao príncipe sobre os atos desprezíveis de Marie. Mas para sua surpresa, todos eles já sabiam sobre. E contam que querem formar um gangbang com Marie. Dá uma cadeia. Então Ange tirou a luva e quando ela jogou em Marie, ela a desafiou para um duelo. No entanto, o príncipe decidiu aceitar seu desafio e sua comitiva concordou em lutar por ele.
Mas Angie ficou chocada com o rumo dos acontecimentos e começou a procurar por seu próprio guerreiro. Então, com pena, Leon decidiu apoiá-la. Então ela o aceitou de bom grado. E quando Leon olhou para Marie, ele descobriu que ela reencarnou no jogo da mesma forma que ele. E através de seu conhecimento do videogame, ela estava escolhendo fazer dela mesma rainha neste novo mundo. E quando Marie começou a dizer que não queria